Bom, hoje estamos aqui no novo coronavírus, na nossa live diária. Hoje já temos uma infraestrutura um pouco melhor de informática. É interessante que a gente pode agora apresentar gráficos e apresentar algumas outras coisas e assim poder trocar uma experiência mais qualificada. Bom, Guilherme, eu estou conversando com o pessoal e a primeira pergunta que fizeram, a gente já comentou no particular sobre a cloroquina, né? A Isso, nossa eu grande estava vendo esperança. agora. É. Então, eu ia começar explicando, depois eu queria ouvir sua opinião pessoal, tá? Tá. Eu tenho uma opinião pessoal que eu queria compartilhar, inclusive, com você e com o restante das pessoas, né? Uhum. Porque é o seguinte, embora a gente tenha que ter esperança na cloroquina, a gente tem que entender que o trabalho que foi publicado sobre a cloroquina, ele é um trabalho que foi feito com 20 pacientes, se eu não me engano, tá? Um grupo de 10 pacientes usou cloroquina, elas são 30. Um grupo usou cloroquina, um grupo usou cloroquina associado à azitromicina e Uhum. um terceiro grupo não usou nada, usou placebo, né? Uhum. Interessante o estudo, foi muito interessante, é muito promissor, né? Mas a grande questão é a seguinte, eles não trabalharam com pacientes graves. E o estudo que está publicado, que tem sido muito discutido, é um estudo que foi baseado na resposta viral ao tratamento. Não que não Sim. seja uma evidência científica, já é uma evidência em humanos, né? Não é uma evidência in vitro e nem uma evidência em animais experimentais. Já são humanos. Só que eu tenho pensado o seguinte, o Guilherme, queria ouvir sua opinião, que eles, na verdade, eles compararam a resposta do suave nasal. Então, assim, Uhum. um grupo de pacientes que tomou não tomou nada, tomou placebo, demorou mais tempo para negativar o suave nasal. Uhum. E o cutoff da... Não é nem cutoff, né? É o número de ciclos, né? CT, ou seja, que é quase... Ele reflete a contagem de partículas virais, foi menor, então caiu mais rapidamente, fez um clareamento viral no suave nasal. O melhor grupo que respondeu foi azitro associado à cloroquina. Cloroquina. O segundo Hidroxicloroquina, que né? respondeu melhor foi o grupo que usou cloroquina isoladamente. E o que foi pior foi o que não usou nada. Então, assim, é um ótimo resultado, é promissor, mas ainda não é uma resposta que a gente possa recomendar como um medicamento de primeira escolha, né? Por que isso? Porque, na verdade, ele não trabalhou com paciente grave e nem avaliou a resposta clínica. A resposta clínica foi a mesma, tá certo? Que são pacientes com quadros clínicos brandos. Agora, não deixa de ser uma evidência indireta de que provavelmente são medicamentos que podem Sim. ser Aí, positivos. aí, aí eu quero comentar algumas coisas. Por Primeiro, favor. que realmente a gente tem um número pequeno, ele avaliou realmente a carga viral, não avaliou, zerou a carga viral, não foi desfecho clínico, você tem total razão. Mas está todo mundo muito ansioso para ter um medicamento para tratar. Então, primeiro alerta que eu faço é o seguinte, a gente está vendo hoje na mídia que está começando a faltar hidroxicloroquina nas farmácias. Então, as pessoas estão correndo para as farmácias para tomar, na esperança de que isso proteja e que tome profilaticamente. E não Então, foi esse o nenhum... estudo, né? O estudo Exatamente. não foi esse. Então, primeira mensagem é essa. Segunda, que o CFM pediu para a Anvisa decretar que só pudesse ser vendido com receita. E parece que a Correto? Anvisa atendeu hoje. Correto, correto. Isso, acabou de sair essa determinação. Então, a gente tem esperança, as evidências científicas, como... Está pedindo água gelada aí? Porra, tô com sede, desculpa. Eu tô ouvindo, desculpa.
como você mesmo fala, né, da força da evidência, a evidência científica é fraca nesse ponto, mas é esperança. Então, é difícil. Eu acho que muitos hospitais estão usando para pacientes críticos, porque o paciente crítico está tendo uma evolução muito ruim. Então, acho válido que se tente, se algum colega no mundo apontou que isso tem efeito. Eu li hoje, em grupo de WhatsApp, de um estudo com 40 pacientes, que talvez teria recuperação dos 40 pacientes, mas eu não encontrei esse estudo. E aí depois eu recebi uma mensagem que referiam que esse estudo era de Stanford e um negócio de Stanford falando a gente não tem nada a ver com esse estudo. Então, uma questão às vezes são mensagens imprecisas, né? Precisa tomar cuidado com fake news nesse momento, mas existe esperança, né? Estão perguntando aqui, e a associação com azitromicinas? Priscila Moretti, isso, né? Obrigado por sua audiência. Eu tenho visto que todos os dias a gente está junto aqui, você é uma pessoa muito bacana. Ontem você fez algumas intervenções bastante inteligentes, eu agradeço a sua contribuição. Realmente, a melhor resposta foi a associação com a azitromicina. A azitromicina junto com a hidroxicloroquina. Mas acontece o seguinte, a azitromicina já é um medicamento muito utilizado e já é de controle especial. Então, não temos risco de escassez de azitromicina em razão dessa procura. Não, né? e tem risco de arritmia, né? Para paciente que tem algumas condições prévias. Então, eu já tive no consultório paciente com arritmia ventricular tomando hidroxicloroquina. Então, não é brincadeira. As pessoas não devem tomar. Se alguém comprou, eu acho que seria uma atitude nobre devolver, porque vai faltar esse medicamento agora. Cívica, né, professor? Exatamente, exatamente. E não tomar porque tem risco, não é um medicamento inócuo. Todo medicamento, ele envolve efeito colateral. Então, só pode ser utilizado quando houver evidência científica que permita a recomendação, né? O uso de medicação off-label, de maneira heróica, nesse tipo de situação, muitas vezes é uma coisa que acaba piorando a evolução, né? Então, mas aí é uma situação heróica, como você mesmo falou, não tem nada a ver com as pessoas que estão em casa. Exatamente. É aquela questão, né? Na China, começaram a usar ECMO, né? Para quem não é da área da medicina, a ECMO é a oxigenação extracorpórea, através de um aparelho que trabalha no lugar do coração e do pulmão, né? É como se faz quando vai fazer cirurgia cardíaca. E os resultados que eles tiveram foi que nenhum paciente que usou ECMO saiu vivo. Todos os trabalhos publicados até o momento demonstraram que, embora o paciente tenha inicialmente permanecido algum tempo vivo, ninguém saiu vivo disso. Não se sabe se, na verdade, já estavam muito graves, mas, de qualquer forma, não tem evidência. Não, eu quero fazer um comentário sobre a ECMO, porque eu tenho uma certa experiência com ECMO, trabalhei muitos anos com transplante. E a ECMO, nesse caso, é o que a gente chama de ECMO respiratória, na maioria das vezes é uma ECMO veno-venosa, e ela tem a função de manter a oxigenação e não tem a função de substituir a bomba do coração, mas sim oxigenar e como se fosse uma substituição de um pulmão através dessa máquina. E provavelmente o desfecho foi ruim. No geral, é o tipo de ECMO que tem melhor resultado de recuperação. Mas no mundo, em outros casos. Mas nessa situação, provavelmente o desfecho foi ruim porque os pacientes não recuperaram a função pulmonar. E aí acabaram morrendo das complicações da ECMO, de problema de anticoagulação, de sangramento, de trombose, infecção e assim por diante. Tem um trabalho que foi publicado muito interessante, que foi essa semana agora, tá? Semana passada, que foi publicado no Lancet. É um trabalho não é tão grande, tá? São 190 pacientes, mas está bem descritas as complicações. Sim. E me chamou a atenção, o Guilherme, queria até compartilhar com você, que os marcadores preditores de gravidade foram justamente
os 4 marcadores, mais os 5, né, na verdade, marcadores de mau prognóstico foram leucocitose, que já é um marcador de gravidade para qualquer quadro séptico. Qualquer infecção, uma leucocitose já é um marcador de gravidade. Um outro marcador que ficou muito claro o prognóstico, né, marcador de mau prognóstico, foi a linfopenia, né? Então é interessante. Algumas pessoas têm leucocitose, é um mau prognóstico, e linfopenia, e não leucopenia. Só série branca, mas especificamente os linfócitos. Depois, o outro marcador, que na verdade foi o melhor marcador de mau prognóstico de todos, foi justamente a troponina. Sim. Então, eu acho que, na verdade, está demonstrando que o COVID ele faz uma lesão miocárdica que eu acho que faz parte do quadro de lesão sistêmica que ele causa. E por você ter uma ideia, a proporção de pacientes... Tem até aqui, vou mostrar o slide, já que a gente está hoje digital aqui. Vou mostrar o slide aqui para a gente poder discutir em bases já mais um pouco precisas, tá? Tá. Esse trabalho que foi publicado, estou passando aqui os slides, vamos chegar aqui onde eu quero. 1 minuto, passando. Ó, a minha irmã está aqui acompanhando, Camila Sutti, ela é nossa colega intensivista, está dizendo aqui que o coronavírus dá miocardite. Aí justificaria a troponina elevada, né? Veja aqui, ó, dos marcadores que a gente tem, eu não sei se dá para ver direito. Não dá. Não dá para ver o slide? Eu vou ter que melhorar isso, então na próxima... Mas tudo bem, é só comentar. O importante é o seguinte, dos marcadores, o que a gente tem aqui... Não dá para ver mesmo? Não dá, eu não consigo ler, mas fala. Bom, eu vou falar. Dos marcadores, a troponina, quem tem a troponina acima de 28 picogramas por ml, teve um risco de mortalidade 80 vezes maior de quem tinha uma troponina normal. Então, é um marcador muito interessante, porque também outro marcador que chamou atenção e que tem uma forte consistência, tanto do ponto de vista estatístico, que foi, e quanto do ponto de vista fisiopatogênico. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o valor médio da troponina no grupo que evoluiu bem e no grupo que evoluiu mal? Tem aí? Eu vou mostrar, eu vou falar já para você. Tem aqui, mas eu não lembro de cabeça. Não, porque a troponina elevada por si só ela é marcadora mesmo de mau prognóstico, né? Porque aí esse paciente desenvolve lesão miocárdica e vai complicar por lesão cardíaca. Mas eu acho que... Não tem aqui, na verdade... Você me desculpa. Mas você sabe o que eu acho, André? Médio. É só acima ou abaixo... Isso daí acaba sendo o marcador de paciente grave, né? Do cutoff. Acho que é bem interessante que a gente comece a utilizar com a transmissão comunitária a solicitação tanto do LDH, como da troponina e do hemograma, como exames iniciais de triagem do paciente. Sim. Certo? Inclusive, assim, o outro achado... Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Foi marcador importante... André, nesse estudo aí, eles coletaram troponina de paciente na UTI. Foi a troponina. O seu som está com um pouco de delay aqui para mim. Não entraram. Entendi. Desculpa. Ele marcou, ele fez todos os... Como é que chama? Todos os pacientes que internaram... Entendi. Não é um estudo grande, mas são 191 pacientes que têm a evolução até a alta. Então, Entendi. é bem... Tá bom. Tá? É um grupo de pacientes que... E aí tem outro marcador interessante, consolidação pulmonar.
embora a consolidação não seja um marcador tão comum é o padrão de vidro fosco, a consolidação pulmonar foi um marcador de mau prognóstico, né? Então, aí reforçando algumas questões que a gente já sabia, mas que a gente tem que reforçar, né? Primeiro, o paciente com suspeita de Covid que está com dispneia, ele não pode ser liberado um exame que pode ser importante, né? E 3 exames que eu acho que são fundamentais a gente incentivar que sejam colhidos são o hemograma, tá certo? Que é um exame muito simples, a troponina de alta sensibilidade e o LDH, que é um exame sorológico, é um exame enzimático, é um exame muito simples, né? E o raio-x de tórax, que é o nosso bom e velho, né? Que o paciente que a gente faz parte da rotina de pronto-socorro. Bom, tem uma colega aqui, um PAV, não sei, acho que é Pedro, um colega, então, eu acho que a irmã, sua irmã está perguntando aqui, a Camila Sutti. Muito prazer, não te conheço, mas conheço de nome. Um grande abraço. Realmente, foi pacientes que foram internados, independentemente de UTI ou enfermaria, tá? Todos que foram internados. Agora, falando sobre desculpa, perdi. Um colega aqui que ele falou. Passar a referência. A referência é a seguinte, ó. Clinical Course of Risk Factors for Mortality of Adult Inpatients with COVID in Wuhan, China, André, Cohort Study. Foi publicado coloca depois no Instagram da faculdade. Você entra lá e coloca. Coloca depois nos comentários. Vou até escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Você consegue, hein? Tá. Depois na hora que acabar aqui, você coloca lá. Você colocou aí, Estou colocando aqui, ó. Apareceu 20, aqui. Tá? Ótimo. A gente coloca com mais detalhes. Já ótimo. Coloquei. Apareceu aqui. De qualquer forma, ele abriu todas as pesquisas. Isso daí é interessante. Tem várias coisas. Eu queria fazer uma pergunta que foi feita. O Gustavo está perguntando. Só para a gente discutir. Desculpa interromper, Guilherme. CEPAP. A questão do CEPAP é muito interessante, cara. Porque sabe o que aconteceu, Guilherme? Ao invés de melhorar o prognóstico, disseminou, não melhorou o prognóstico, de fato, contaminou a equipe. E disseminou a doença. Porque o CEPAP ele não consegue fechar o rosto perfeitamente. E a gente tem que entender que o mais importante de enfrentar o Covid, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em proteger os nossos profissionais. Que é um problema muito sério que está acontecendo. É muito médico internado na Itália, na Espanha. E começou médico, a enfermeiro, fisioterapeuta. Eu recebi um áudio hoje de um colega meu que trabalha lá no Rio de Janeiro. 6 membros da equipe dele, da UTI, estão afastados. Então é um problema muito sério. A gente tem que cuidar dos nossos profissionais. Com certeza. Ele não falou da enfermagem. Minha esposa é enfermeira, né? Ela já veio falar... Não, mas é verdade. Só que, assim, acho que a equipe toda de saúde, né, tá sofrendo muito, né? Então, realmente, depois disso, a Camila ainda está comentando aqui, passou a se indicar intubação precoce, né? Intubação precoce. O que acaba sendo um problema, porque você passa a ter tempo médio de intubação de 20 dias, então os leitos de UTI ficam ocupados por muito tempo, e aí você rapidamente satura a tua capacidade de terapia intensiva, né? Que é o que está acontecendo nos países. Mas, né, a gente está tendo que lidar com essa situação aí. Camila Sutti, cara, eu estou ficando encantado com todos os comentários dela. Tem que destacar... Camila é uma intensivista experiente. Da equipe. Intensivista? Acho que fosse cirurgiã como você. Camila... Estou encantado com seus comentários, cara. Obrigado. Esse é o melhor comentário. A primeira coisa é proteger a equipe. Se a gente não tiver equipe trabalhando,
a gente quebra o Sim. sistema. Primeira coisa que a gente tem que fazer Sim. é proteger a equipe. Só fazer um comentário aqui para o Vladimir Colepículo, que entrou agora. Vladimir, você vai fechar o estabelecimento, viu? Pega os queijos, pega os vinhos e toma em casa, não vai mais vender. Desculpa, é uma brincadeira, porque ele veio aqui em casa umas 3 semanas atrás. E eu falei para ele, olha, velho, daqui umas 2 semanas eu vou falar para você fechar o estabelecimento. Chegou a hora. Ó, Tá na a hora de Patrícia está perguntando como faço com dinheiro, cartão de banco. Hoje joguei álcool 70 no cartão, na nota de dinheiro, fiquei preocupado em guardar na bolsa. Isso daí é uma coisa importante. A gente deve estar divulgando um manual hoje sobre isso, né, André? A gente estava discutindo minutos antes de começar a nossa live aqui. Mas a gente não chegou a pensar no dinheiro, né? Acho que a gente podia até incluir, né, com o certeza. Guilherme. Você sabe que a China, na cidade de Wuhan, eles perceberam a capacidade de permanência do vírus viável nas superfícies. E sabe o que eles fizeram? Eles recolheram todo o dinheiro dos bancos e das famílias. As famílias recebiam um vale com o valor que eles tinham guardado de dinheiro. Recolheram de todo o dinheiro e puseram em autoclave. Quer dizer, é uma medida extrema, mas a China conseguiu combater. E eu tenho certeza, a Camila dizendo, traz para casa o dinheiro. A gente esteriliza e depois leva aí. A China não é um país rico, é um país de renda per capita próxima do Brasil. É muito populoso, então eles têm muito dinheiro, né? Mas não é que per capita é muito grande. É um país pobre na renda per capita. E eles fizeram isso, é custoso para o país. Então, assim, algum motivo tinha, né? O ideal, então, só para fechar esse assunto, é desinfetar as coisas mesmo, passar álcool 70 e tentar limpar. E quando chegar em casa, lavar as mãos, de preferência tomar banho, lavar as roupas e não entrar em contato com nada. Não é isso? O sapato fica na porta, exatamente. né? Aqui em casa é assim, a pessoa... a calça tira na entrada e já põe no cesto. E aí depois vai tomar banho, tira o restante da roupa e vai para a lavanderia, né? Para não contaminar o resto. Lavar as mãos e o rosto. Muito bem, Camila, de novo, corrigindo a gente aí, ó. Lembrando. O rosto também tem que ser lavado, muito bem lavado. Porque aqui tudo está exposto. E né? tem aqui PAV. Professor, qual a estimativa real? Subestimado e não estão mais fazendo diagnóstico. Isso aí é uma coisa importante. Qual que é o número real de casos infectados que a gente tem hoje, André? Isso daí acho que isso daí é um ponto bacana para a gente discutir. Eu acho que é um ponto bacana, o Guilherme, mas eu acho que qualquer tipo de estimativa ela vai ser muito imprecisa, né? Então, eu acho que, ao invés de a gente pensar no que está tendo agora, é o que pode acontecer, né? A gente não pode trabalhar com expectativas otimistas, como algumas que têm visto por aí, de 300 mil casos no estado de São Paulo. A expectativa desse vírus não é para esse nível. Porque, assim, o quanto que vai ter de casos vai depender do que nós estamos fazendo agora. Se nós não fizermos o que tem que ser feito agora, deixarmos acontecer à vontade, o que vai acontecer de fato, aconteceria de fato, se nós não tomássemos nenhuma providência, é o que a Angela Merkel falou. 60% e 70% da população seria afetada. Isso é um número fantástico. Desses 60% a 70%, a proporção de pessoas assintomáticas é pequena, é de 5% a 10%. O restante teria sintoma, né? Então, teria uma proporção grande de pessoas buscando serviço de saúde, o que a gente tem que evitar, né? Então, a gente tem que se distanciar das pessoas, cada um ficar na sua casa e não respeitar, e não
se Mas for, não ter contato. eu só quero responder um pouquinho dentro do que ele perguntou, qual que é a estimativa de casa. Então, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a gente realmente deve ter muito mais casos do que está oficialmente notificado, porque a gente está sem kit para testar todo mundo, então os kits estão sendo guardados para os casos mais graves. E acho que o que as pessoas têm acho que essa informação vale para as pessoas acreditarem na necessidade do isolamento, porque certamente a gente tem muito mais gente infectada andando pelas ruas, e quanto mais cedo essas pessoas se recolherem, melhor vai ser. Agora eu vou aproveitar a oportunidade que você deu, para lembrar uma coisa aqui, para falar no slide, tá? Se a gente não tem intervenção, nós temos uma curva apiculada. Se a gente tem intervenção, a gente vai ter uma curva mais baixa, tá certo? É mais baixa e mais tardia. Dados do Ministério da Saúde são esses, ó. Se a gente não tem mitigação, com R0 igual a 2,7, que é muito próximo ao que a gente tem neste Covid, o nosso pico aconteceria em 60 dias a partir da introdução do primeiro caso. Como já faz uns 15 dias, mais ou menos, a gente teria mais 45 dias para ter o pico. Se a gente toma as medidas mitigatórias, o nosso pico é mais baixo. Tá certo? O nosso pico fica aqui, ó. Com esse pico mais baixo, a gente tem, pelo menos, como incorporar e tratar esse paciente na UTI. Segundo o ganho que a gente tem, o Guilherme, é importante a gente conversar e explicar para as pessoas, é que a gente vai ter um tempo maior para aprender. Isso, acho que isso daí é muito importante. Por exemplo, a gente começou discutindo cloroquina. É muito importante. As novidades vão chegando e a gente vai ter tempo melhor. Acho que essa daí é ótima. Essa daí é ótima. E em terceiro, o número total de casos diminui também, óbvio. Mas essas duas ganhos de ganhar tempo para a gente conseguir com que a ciência evolua, porque a ciência, o homem, ele está numa capacidade de compreensão das coisas, de agilizar a pesquisa, a espécie humana, que é muito rápido. Só que esse vírus chegou muito rápido. A gente tem que aprender primeiro, antes de tratá-lo. Então, a gente pode dar um andamento nisso, e isso é tempo. Então, quando a gente fala, fica em casa, não sai de casa, não vai na esquina, por favor, a gente não quer proteger a pessoa que está indo. Porque a pessoa que está indo, ela também está levando o vírus, né? Exatamente, exatamente. A gente quer proteger o conjunto da população. Sem dúvida. Não, e é simples de entender, né? Se você tem uma capacidade de 100, se os 100 ficarem doentes ao mesmo tempo, vai ser um caos. Agora, se esses 100 ficarem doentes ao longo de 2 meses, 3 meses, 6 meses, você não sobrecarrega o sistema, né? Então, hoje eu vi o Ministério da Saúde publicou uma portaria agora, há alguns minutos, decretando estágio de contaminação comunitária, de transmissão comunitária nacional. Agora, um minuto antes de eu vir aqui conversar com você, eu vi essa portaria do Ministério. Então, decretando isolamento para toda pessoa assintomática, né, com diagnóstico, para ele e para a família, por 14 dias. Exato. Né? Então, eu acho que a gente deve ter novas medidas. É uma questão, né? A realidade está se impondo, né? E eu acho que a gente tem que agora, ainda que está no começo, ou pelo menos em algumas áreas da cidade, Laura Nardello está perguntando sobre hidroxicloroquina e azitromicina. Eu vou até pedir desculpa que a gente não vai responder, porque a gente falou 15 minutos da apresentação. Esse vídeo como é que chama? No Instagram, aí a gente vê isso aí, tá bom? Agora, essa que as pessoas,
dada a realidade, a gente precisa implorar para as pessoas não saírem mais de casa. E é a hora. Se a gente não fizer isso, a gente ganha. Eu tenho orientado muita gente, viu, André? Todos os grupos, acho que todo mundo participa de 30, 40 grupos de WhatsApp, e eu tenho orientado muita gente, enviado muitas mensagens sobre isso. Eu estava conversando com a colega lá do CAISME, até peço desculpa que eu não estou lembrando agora o nome dela, uma pessoa maravilhosa, trabalha há muito tempo já lá no controle de infecções, e ela colocou que... Eu tenho uns brancos de vez em quando, viu, Guilherme? E ela colocou para mim o seguinte, que a recomendação da sociedade de pediatria. Na verdade, ela trabalha com neonatologia, né? Principalmente da área de neonato, era que permanecesse o aleitamento materno, tá? Eu vi isso. Usasse máscara, tá certo? E tranquilo, higienização e tal, permanecer a criança durante o dia o tempo mais longe possível, fazer uma boa higiene antes da amamentação, lavar bem as mãos e tal antes de trocar a fralda, lavar os braços e tudo, mas manter a lactação. Até hoje não foi comprovada a transmissão via leite. E também tem uma outra coisa importante, é que não conseguiram cultivar vírus no leite materno. Então parece ser bem seguro e é muito importante que as mães permaneçam com contato com a criança, né? Lógico, ficar distanciado fisicamente durante o dia a dia, né? Sim. Mas manter a lactação é muito importante, né? Sim. Sim. Eu vi esse comunicado da Sociedade Brasileira de Pediatria dizendo justamente isso, que não tem comprovação de transmissão e que pelos benefícios do aleitamento é ideal que se mantenha, né? Mas... eu acho que está correto, viu? Porque, inclusive, você evita que vá comprar leite. Porque comprar leite também é complicado, né? O leite tem tanta vantagem, tem anticorpos, é um nutriente completo. A Vivi Fabrini, desculpa, só de falar da Vivi Fabrini, depois eu passo para você novamente. A Vivi Fabrini é uma das nossas telespectadoras cativas. Ela é filha ela é mãe de uma aluna da faculdade. E ela está fazendo perguntas sempre boas, viu? Ela fez uma pergunta aqui sobre que a curva de contágio no Brasil está no mesmo ritmo da Itália. Vivi, você sabe que eu sou um cara muito honesto, tenho falado só a real aqui, né? E a gente vai permanecer com essa técnica, com essa como é que chama? Com essa lógica, né? Com essa postura. Com essa postura, exatamente. Estamos na mesma tendência da Itália, só que a gente está um pouco depois em tempo, né? Mas a tendência da curva está exatamente muito parecida com a Itália, viu? A gente tem que se preocupar, temos que agir agora, não precisamos esperar nada. Aliás, não podemos, tá? Agora o Rodrigo Ave fez uma pergunta aqui que eu queria jogar para você, Guilherme. Isso, é isso mesmo, isso que eu ia falar. Sobre a convocação voluntária dos internos, o que você acha? Então, hoje o Ministério da Educação publicou uma portaria autorizando estudantes de medicina do 5º e do 6º ano a aceitarem, como se fosse um alistamento, mas não é alistamento, aceitarem uma convocação para trabalhar voluntariamente na pandemia em locais que serão posteriormente definidos pelo Ministério da Saúde. Essa portaria saiu no meio da tarde. A Faculdade São Leopoldo Mandica enviou um comunicado a todos os alunos do internato a respeito dessa portaria e ainda faltam muitas informações. Falta definir que unidades serão essas. A portaria diz que os alunos de medicina poderão trabalhar nas áreas de clínica médica, pediatria e fala saúde coletiva, não cita medicina de família. Usa saúde coletiva, eu também achei curioso.
e diz que todo aluno vai ter que ser orientado por um profissional médico registrado no conselho, mas não define quem será esse profissional, provavelmente um profissional do serviço, e a orientação de docente vai ser feita por algum docente da UNASUS, da Universidade do SUS. Então, faltam muitas informações, a gente não sabe como vai ser isso. A portaria cita que vai precisar de uma regulamentação do Ministério da Saúde, então eu acredito que nos próximos dias o Ministério da Saúde vai editar uma portaria, e as nossas preocupações, eu externei isso para os nossos alunos, são como vai ser feita essa seleção, quais serão as unidades selecionadas, como esses alunos serão orientados nesses locais de trabalho, e o mais importante de tudo, que eu e você temos conversado muito, quais serão os equipamentos de proteção entregues para esses alunos. Porque se eles vão para frente, para a linha de frente, eu acho que é o momento de um chamamento civil, eu encaro isso como um chamamento civil, é uma decisão do aluno, e a gente está aguardando mais informações para poder auxiliar nossos alunos a tomarem a melhor decisão. Mas, ao que eu vi, é um movimento sem relação com as faculdades. O Ministério vai assumir Não é essa obrigatório. responsabilidade. Não é obrigatório. A portaria autoriza os alunos a aceitar essa convocação. Tá. E deixa eu perguntar mais uma coisa. Tem o Carlos Rebeschini perguntando o que a faculdade acha disso. Você ficou sem som de novo. Então, eu vou falar aqui. O que a faculdade acha dessa portaria? Achar isso que eu falei, que faltam algumas informações, a gente precisa aguardar o posicionamento do Ministério da Saúde, e a gente reconhece que o momento é um momento crítico do país, nós vamos aguardar maiores informações para ajudar os nossos alunos a tomarem as melhores decisões.